Fala, meu time, canal WB na área para mais um vídeo. Estamos aqui para falar do 10º e último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória do Cruzeiro para cima do Bahia. Vitória contundente do Cruzeiro para cima do Bahia, e nesse vídeo aqui a gente vai analisar um pouco mais. Deixe seu like, se inscreva no canal e hype o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, da gente que fala aqui dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, independente do estado e da posição do campeonato que eles estão, o canal do WB é para você. Então aqui a gente vai falar hoje do Cruzeiro e do Bahia, mas já falamos dos outros 18 times da Série A. Tivemos vídeo na terça-feira para Ceará e Vasco e ontem a live analisando os outros 8 jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Conto muito com você. Lembrando, esse vídeo é um oferecimento do MB, o site, né, a plataforma com o maior número de ativos digitais para você investir, cara. Quer aprender a trabalhar com criptomoedas? Quer aprender a investir melhor o teu dinheiro? O MB é um grande lugar. Eu sou um cara um pouco chato, porque no final das contas, ativo digital, dinheiro, qualquer coisa que envolve investimento, eu sou muito medroso. E quando aparece o MB pra gente falar de maneira muito mais segura, não tem chance de fraude, não tem aquela coisa do medo de você tomar uma volta e etc. De fato, mexeu comigo e eu fui aprender um pouco mais sobre esses ativos digitais e tô muito feliz com eles, certo? E muito feliz de ter o MB aqui também como um parceiro do canal. Se você se inscrever aqui se registrar, né, lá no MB por esse QR Code ou pelo link que tá na descrição, você ganha até R$ 25 abrindo a sua conta, beleza? Vai dar uma olhada lá que eu acho que pode mudar a tua vida, tá? Vamos lá, cara. Vamos falar sobre Cruzeiro e Bahia. Eu, infelizmente, sou obrigado a repetir algo que eu falei no último vídeo, na última live sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro sem os medalhões é melhor. Ah, mas o Gabigol não tá jogando tão mal, o problema do Cruzeiro não é o Gabigol. É, mas com o Caio Jorge é muito melhor. Com o Caio Jorge o Cruzeiro é muito mais competitivo. O Caio Jorge pode não ser um talento, um primor técnico, mas é um cara que agride os zagueiros adversários para tentar combater bola, que agride, incomoda os adversários para fazer. Por exemplo, você pega o pênalti, o próprio Caio Jorge perdeu, aliás, bateu muito mal, né, o Caio Jorge, mas ele é um cara que vai lá pressionar o goleiro do adversário e rouba a bola. E não só ele. O Wanderson é um cara que faz a mesma coisa. Hoje não foi um bom jogo do Wanderson. Mas, quando você tem jogadores que facilitam os protagonistas... Quem é o protagonista do time? É o Matheus Pereira? Tá bom. É o Matheus Pereira e o Dudu? Acho que o Dudu pode ser titular desse time. Tá bom. Só que o problema é que quando você tem 1 milhão de protagonistas, jogadores que querem ser os protagonistas, que não sabem o valor, entre aspas, tá? Isso aqui é muito entre aspas que eu vou falar. O valor de um prato de comida. Quando você tem um time competitivo que dá carrinho de cara quando precisa, você se torna competitivo. Pega o time titular de hoje. Beleza, você tem o Cássio, que tá com a vida dele tá feita, né? O Fagner tá com a vida feita, mas é muito criticado, né? Então é um cara que também é um reserva do time e quer mostrar o seu futebol. Fabrício Bruno, vou colocar o Fabrício Bruno com mais tranquilo, resolvido. Villalba tá desesperado, pulando de cabeça do penhasco pra tentar virar titular. O Kaique, brincadeira, esperou essa oportunidade durante 30 anos da vida dele. Brincando, obviamente, o Kaique é bem mais novo que isso. Mas o Marlon já deveria ter dado essa oportunidade pro Kaique ser titular há muito tempo. Pulando de cabeça, prato de comida, tá mordendo o prato. Romero é líder, beleza, tá mais garantido, mas é líder. O Lucas Silva, que é um dos líderes do elenco, é um cara que ficou muito no banco de reservas. É um cara que, com a camisa do Cruzeiro, nunca se omitiu. Sempre quis entregar e sempre teve um papel de liderança muito grande. O Christian, a mesma coisa. O Christian, por ele pularia de cabeça no mar cheio de tubarões se ele tiver que fazer o que ele precisa fazer nesse momento. O Matheus Pereira é o craque do time. Aí você tem o craque. E o Wanderson e o Caio Jorge também. Eu acho até que o Dudu, apesar de ser uma grande liderança, ele pode fazer essa função do que o Wanderson tá fazendo aqui. Ele entrou no segundo tempo hoje. Aliás, se você pegar os jogadores que entraram no segundo tempo, são 5 medalhões. William, Dudu, Gabriel Barbosa, Eduardo e Wallace são 5 medalhões. Desses aqui, alguns deles eu não sei se deveriam voltar pro time titular. O Gabigol é um deles. E o Wallace, por exemplo, não aconteceu com a camisa do Cruzeiro até agora. O William, depois da reta final do ano passado e esse ano, muito mal. Então, assim, quando você tem o poder psicológico, o futebol, o esporte, ele é às vezes mais psicológico do que técnico e tático. O Cruzeiro tinha muito medalhão achando que ia chegar pra mudar o patamar do clube.
E não é a realidade. O Cruzeiro precisa sim de jogadores operários em vários momentos. E o Leonardo Jardim vai potencializar esses jogadores. Eu tenho certeza, a decisão de manter o Fagner no time, a decisão de manter o Caio Jorge, a decisão de manter o Wanderson, é uma decisão de um cara que entende que o campo tá falando. O Leonardo Jardim hoje, pro jogo de hoje, mostrou que o campo estava falando. Mais uma vez, e acertou pra mim demais nessa escalação. Já o Rogério Ceni, eu fico eu tentando entender, cara. Qual foi a ideia pra hoje? Poupar alguns jogadores, tirar um pouco o pé, fazer um time que tem uma quantidade de minutagem muito grande. Pô, você bota o Fred, né? Fredi, eu vi hoje na transmissão, falaram Fredi, enfim. Esse cara Por que ele passou à frente do David Duarte? Por mais que o David Duarte não seja o melhor zagueiro do mundo, o time ficou exposto, cara. Mais uma vez, o time foi ao Mineirão com muitos problemas. Então você tem uma queda de minutagem, você tem a sensação de que o time... Hoje foi aquele jogo do Bahia que mostra que às vezes o time joga mais para aquilo que ele acredita do que pelo resultado. Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Bahia quase entregou 20 bolas pro Cruzeiro criar. E aí tem o lance do pênalti, né? O Ronaldo, na terceira que ele tentou entregar, ele entregou, ele conseguiu entregar. E aí ele até pega o pênalti, né? E depois, na sequência, sai até o gol do Lucas Romero, onde eu acho que o Marcos Felipe estava muito mal posicionado. Eu não vou repetir, mas toda vez eu tô falando. O Bahia precisa gastar o que tiver que gastar com o goleiro, cara. Com todo respeito ao Ronaldo, assim, que não fez nada pra eu estar criticando ele pra caralho, mas não é o goleiro pro nível de investimento do Bahia. O Marcos Felipe muito menos. Muito menos. E aí você pega individualmente jogos muito ruins do Cauli, um jogo muito ruim do Everton Ribeiro, um jogo ruim do Ademir que entrou depois, jogo muito ruim do Eric, do Ares. Então, assim, jogos de maneira geral muito ruins. Só o Pulga e o Jean Lucas talvez tenham feito alguma coisa nesse jogo. Diante de um adversário que tinha um monte de jogador babando pra mostrar resultado, o Bahia foi com alguns jogadores que estavam se poupando. Ou com um time misto. Então, foi um atropelo, assim. Foi um atropelo do Cruzeiro. E quando eu falo que foi um atropelo, não foi um atropelo só no resultado do 3-0. Poderia ter sido até mais. Foi um atropelo de maneira geral, assim. Um time, o Cruzeiro que não vinha jogando bem, não vinha se impondo contra ninguém, hoje se impôs. E, cara, importante, assim, a gente já falou de Leonardo Jardim, já falei de Rogério Ceni. Pô, é muito importante um jogador como o Matheus Pereira estar protegido. Hoje, não foi o melhor jogo do Matheus Pereira. Não acho, de verdade, não acho que foi o maior jogo, o melhor jogo do Matheus Pereira, mas hoje ele estava protegido. Protegido fisicamente, protegido taticamente, para poder criar e para poder brilhar. O Matheus Pereira é a reserva técnica desse Cruzeiro. Ele precisa estar protegido. E pro estilo de jogo que tem esse time, de atacar a última linha, de atacar as costas dos zagueiros, como foi hoje muito contra o Bahia, o Caio Jorge é muito mais efetivo do que o Gabigol. E eu não sou um hater do Gabigol. Daqueles caras que falam que o Gabigol acabou, etc. Eu acho que o Gabigol pode ser útil, mas no esquema de jogo, na ideia de jogo que o Leonardo Jardim quer, o Caio Jorge é mais efetivo do que o Gabigol. Eu tô falando isso, não é de hoje. Não é que o Gabigol está... Não é que o problema do Cruzeiro era o Gabigol, mas neste modelo, o Caio Jorge é muito mais efetivo. Mas muito mais efetivo. Agora, o mais curioso, pra mim, é algo que eu não esperava de fato, é o time dar uma certa melhorada depois que o Matheus Henrique sai, né, do time. Que é o jogador, pra mim, o melhor deles, que vinha performando no meio de campo. Só que o Lucas Silva entrou muito bem no lugar dele, tá performando de maneira bem legal. Eu gosto muito do Matheus Henrique, cara. Muito, muito mesmo. Quando voltar, quem sabe ele consiga voltar pra um time muito mais estruturado do que era o Cruzeiro no momento que ele saiu, porque eu acho que ele pode ser muito importante pro Cruzeiro. Bela vitória do Cabuloso. Terrível derrota do Bahia. O Bahia tá com 3 pontos em 4 jogos, tá dentro da zona de rebaixamento. A pressão é grande, o Campeonato Brasileiro precisa ser jogado no mesmo nível que a Copa Libertadores. Não é porque você classificou para a Libertadores que você pode esquecer o Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo que precisa ser jogado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto.